Voltamos aqui no bate-papo político. Eu fui além dos adjetivos nos comentários sobre essa questão da educação, porque eu expus uma indignação, Beto Almeida, de quem é fruto da escola pública. Então, eu me coloco no lugar dos pais de alunos dos municípios de Acopiara e de Palhano, que fazem o esforço para levar os seus filhos à sala de aula e acabam sendo surpreendidos com esse gesto de insensibilidade dos gestores dos dois municípios em deixar alunos, crianças, pré-adolescentes fora da sala de aula com esse argumento de que por conta das chuvas não podem abrir as escolas dos municípios. Aí sim a minha indignação diante dessa situação. Vamos continuar falando sobre educação e também sobre a área municipal. O engajamento dos prefeitos é considerado essencial para mais eficácia nas ações de enfrentamento à violência nas escolas. As medidas estão sendo adotadas para mais paz nos estabelecimentos de ensino e envolvem diretamente os municípios. Mais informações agora com Carlos Alberto. Lideranças das entidades que congregam os municípios brasileiros acompanham de perto as ações que começam a ser adotadas para serem evitados atos de violência no âmbito das redes de ensino. Ganham destaque neste cenário as medidas anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que anunciou um pacote de 3 bilhões 115 milhões para diferentes programas para a criação de um ambiente de paz nas escolas. Os dirigentes nacionais da Frente Nacional de Prefeitos consideram importante a mobilização para estabelecer estratégias de promoção da paz nas escolas e de combate aos crimes cibernéticos. O presidente da entidade, Edivaldo Nogueira, que é prefeito da cidade de Aracaju, define como importante o fortalecimento dos municípios para que o país possa dar uma resposta rápida e emergente a este problema que atenta contra a democracia e as escolas do país. Os dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos consideram ainda que os prefeitos, pela proximidade com a população, acabam sendo uma caixa de ressonância dessa angústia, dessa dor e desse sofrimento que surge a partir do pânico e dos casos concretos de violência nas escolas. Entre as medidas anunciadas pelos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Justiça, Flávio Dino, que agradam aos gestores municipais, está a criação de um grupo de trabalho para a discussão do problema, que deverá formular, no prazo de 90 dias, uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A ampla mobilização para neutralizar as ameaças de atos violentos contra escolas e estudantes ganha prioridade também no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a política armamentista e defendeu ao mesmo tempo limites para as redes sociais. Agora com Sátiro Salles, mais informações. As medidas anunciadas pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para o enfrentamento da violência contra as escolas e estudantes levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a colocar o pé no acelerador para aprovar os projetos de lei que contribuam também para a melhoria do ambiente nos estabelecimentos públicos de ensino. Camilo tem dito que as ações não serão exclusivamente com policiamento, com segurança, mas também ações que levem os estados e municípios a se engajarem na ampla mobilização para conter os discursos de ódio e a apologia às ações criminosas por meio das redes sociais. E nesse aspecto, o presidente do Senado disse que as redes sociais precisam ter a contrapartida e a atenção do Estado brasileiro em relação aos seus limites. De acordo com o presidente do Senado, o Congresso Nacional está comprometido com essa pauta e vai aprovar projetos de lei nesse sentido. Rodrigo condenou também a política armamentista, que ganhou força no governo do então presidente Jair Bolsonaro e disse ser preciso vinculá-la à informação. Segundo Rodrigo Pacheco, toda e qualquer política de armas, mais liberal ou menos liberal, deve ter como contrapartida a informação. Disse o presidente do Senado. Não se pode sustentar a política das armas a pretexto de defesa do indivíduo sem reconhecer a capacidade lesiva da arma de fogo. Com redação do site Ceará Agora,
Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, uma semana marcada com essa mobilização a partir da reunião que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez no início da semana com vários ministros, entre eles os ministros da Educação Camilo Santana e da Justiça Flávio Dino, quando foram anunciados 3 bilhões 115 milhões de reais para ações a serem realizadas em conjunto com estados e municípios. E é essencial nesse momento que os prefeitos estejam engajados e atentos nessa mobilização para garantir mais tranquilidade dentro das escolas, dentro dos estabelecimentos de ensino. O recado é também aqui para os prefeitos das 184 cidades do Ceará. Exatamente, Luciano, até porque a gente tem que destacar aqui, dentro dessa reunião, não foram apenas discursos, teve ações realmente práticas. Uma delas, a questão daquele dinheiro, do programa Dinheiro Direto na Escola, porque a parcela que estava prevista para setembro, o governo já antecipou para este mês de abril. Então está chegando agora na conta da prefeitura, se é que em algumas delas já não caiu, 1 bilhão e 97 milhões de reais. Então, distribuindo para as prefeituras. Para quê? Para que estas prefeituras, elas consigam, Luciano, implementar ações integradas de proteção do ambiente escolar. E quando eu falo isso de ações integradas, o que é isso? Melhorar a infraestrutura, melhorar equipamentos, melhorar a formação, dar apoio à implementação dos núcleos de apoio psicossocial, contratar psicólogos para as escolas. São esses investimentos que se espera fazer e colocar em prática, porque não adianta ficar só no discurso. A gente sabe dessa questão das redes sociais, elas estão sendo adotadas, muitas inclusive das pessoas que já foram identificadas pelo serviço de inteligência e pressão juntam aos provedores de internet. A gente sabe disso também, mas a gente está preocupado muito mais na ponta, ou seja, como estados e municípios vão fazer e desenvolver na prática essas ações para garantir segurança dos estudantes. E os prefeitos e os governadores devem mesmo ficar atentos e engajados, integrados a essas ações puxadas pelo governo federal. É um trabalho lento, mas que, se for feito com eficácia, dará resultados para tranquilidade à população, para mais tranquilidade aos pais, aos estudantes, professores e funcionários das escolas. É uma pauta que precisa e que merece a atenção de todos. Nesta quinta-feira, nós tivemos aí, antecedendo a quinta-feira, uma série de boatos pelas redes sociais, e essa boataria precisa ser neutralizada com esse trabalho de investigação no âmbito da Polícia Civil, da Polícia Federal e na área social, da assistência social, com os professores e diretores também antenados e atentos a essa relação com os estudantes dentro da sala de aula, dentro das escolas. Para finalizar,